Olá, povo de Deus, tudo bom? Hoje eu vou falar um pouquinho, não sou de falar, mas estou quebrando esse mal aí da, da timidez. Eu fiz um estudo faz um bocadinho de tempo. Esse estudo fala sobre o Espírito Santo de Deus, o tempo do Espírito Santo, tá? Eu fiz essa palavra... Ela surgiu porque eu tenho visto em vários lugares, redes sociais, pessoas no meio cristão, marcando, danificando e modificando os seus corpos. E ao ouvir e ver essas coisas, essas semelhanças, sempre vinha na minha mente o templo, sobre o templo. Aí eu entendi que o templo de Deus está sendo modificado, está sendo alterado, está sendo marcado, está sendo danificado pelo mundo. No mundo cristão, estão colocando o mundo dentro da igreja, e não é que a palavra fala, né? Temos que ser santos, temos que ser ser semelhante a Cristo, né? Então ele foi um homem sem pecado, um homem sem atitude alguma, né? Que levasse ao pecado. Então acredito também e tem refletido em mim que tudo que é refletido em nosso corpo físico é o que está em nosso interior. Pensamentos, emoções, atitudes, como, por exemplo, medos, inseguranças, raiva, ódio, inveja, tristeza, traumas. Às vezes o corpo físico, às vezes não tem marcas no corpo físico, mas a atitude da pessoa, o caminhar da pessoa mostra uma marca nela mesma, uma marca espiritual nela. Então isso traz consequência ao nosso corpo e ao nosso dia a dia, né? Na palavra diz que somos feitos à imagem e semelhança de Deus, onde temos que refletir, ser como espelho, o que Ele é em nós. Pois se somos templo do Espírito Santo de Deus, é este templo, corpo e alma, que temos que cuidar, para que possamos refletir a imagem de Deus. Se eu sou semelhante a Deus, se eu fui feita para ser igual a Ele, então eu tenho que ter os pensamentos, as atitudes igual a Ele, né? Eu sou o templo, eu sou morada, eu sou a habitação do Espírito Santo. Então, se eu não tenho isso em mim, é impossível o Espírito Santo habitar, né? E ele só pode habitar quando há santidade, quando há dependência a Ele, quando há obediência a Ele, quando há a busca a Ele, né? Então, o templo de Deus está sendo modificado pelos hábitos e doutrinas carnais, criada pelo mundo da sociedade, na qual faz com que você não saia dos velhos hábitos, ou das velhas atitudes, ou das velhas doutrinas, né? Ou não há problema se você se sente bem, não há problema se eu escuto tal coisa, não há problema se eu vejo tal coisa, não há problema se eu estou lendo alguma coisa, não há problema se eu tenho amizade com pessoas que podem me tirar do foco, não há problema se eu me vestir de tal forma que pode fazer com o outro cair, não há problema se eu falar palavras torpes, não há problema se eu ser ruim com meu irmãozinho, né? Então, não há problema, né? Mas somos templo, somos exemplo. Há problema sim.
não ser obediente, né? Quebrando leis dos homens e de Deus. Por exemplo, estamos aí numa pandemia, né? Então você sai fora, né? Todo protegido, com álcool, com não sei o quê, vai ali no barzinho da esquina ou mesmo num local aí com festa, cheio de gente, sem máscara, sem proteção alguma, né? E essa pessoa que está lá dentro, ela está fazendo mal a alguém, mal à sociedade. Ela não está sendo exemplo, ela não está sendo parte da autoridade e obediência que os homens deu e que Deus também deu, né? Porque se ela ler a palavra, estamos aí também junto, né? Então, tem que se cuidar, tem que se zelar, tem que ser obediente nessa hora, né? Então, isso faz com que essas pessoas fazem um mal ao seu próximo, não seja um exemplo, né, para o seu próximo, né? Então, e isso faz com que destrua o natural do que Deus fez, né? Se eu sou a habitação de um Deus vivo, de um Espírito Santo, então eu posso destruir, né, isso que Deus fez para eu ser. Então, qual o problema de eu danificar aquilo que Deus me criou? Infelizmente, a palavra diz que este templo não é habitável pelo Espírito Santo. Pois, em 1 Coríntios 3, 16 a 17, fala: vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus destruirá, pois o santuário de Deus que são vocês é sagrado. Nós somos sagrados, nós somos santuário, nós somos templo, nós somos habitação do Espírito Santo de Deus, né? Na qual Cristo nos deu esse privilégio, né? Então, para que destruir isso, né? Para que ser enraizado no mundo, né? E não do que Cristo realmente fez para nós sermos, né? Existe muito tempo. Desculpa. Agora reflete comigo. Vamos refletir aí na sua casa, na sua mente. Toda vez que eu for falar corpo, vocês refletem na sua mente, nas suas atitudes, nas suas emoções, até nós gordinhos, né? Nas nossas atitudes, nas nossas emoções. Alguém me ligou aqui. Enfim, agora reflete aí comigo. O que seu corpo tem refletido a sua alma? O que você tem feito com esse tempo? Com a sua mente, com as suas atitudes, com o seu corpo também, né? Porque nós gordinhos também estocamos coisas que só tá no nosso interior. Então isso é um trabalhar, né, do dia a dia em nós, né? Eu mesmo tô aí nessa luta contra muitas coisas e tô conseguindo aí algumas batalhas, né, na mente, nos sentimentos. Então tem me favorecido a minha saúde também. O que você tem refletido, o Espírito Santo, o que você tem refletido, o Espírito Santo pode habitar? Ele pode fazer morada em você? Como está a sua casa interior? Lembre-se que o Espírito Santo de Deus não pode habitar em lugar que tem lixo, que ele não pode habitar em lugar que esteja com zona, bagunçado. Ele só pode habitar quando há santificação, quando há obediência, quando há senhorio, né? Que o pastor fala. Muitas pessoas estão falando, né? Nas palavras anteriores, né? Ele não pode habitar se a sua casa estiver cheia de zona. Então, vamos nos santificar aí, né? Para que a casa possa estar limpa, para receber mais do Espírito Santo, para receber mais, sermos usados
e sermos ferramenta dele, né? Existem muitos templos magníficos e importantes no mundo. Alguns impressionam pelos detalhes das arquiteturas, outros pelos dispendiosos afrescos em ouro e pedras preciosas, e outros ainda pela incrível capacidade de evocar em seus adeptos o espírito de evocação e sacralidade. Todos eles foram erguidos com o propósito de tentar promover o encontro entre o adorador e a divindade. Às vezes você vê, né, os templos aí, até que foram feitos por mãos humanas, né? Eu vejo aquela mansão no Ipiranga ali, né? Aquele templo, para mim aquilo era um templo, né? Onde havia pessoas, histórias, né? E ele tá lá como um patrimônio, né? Do país, né? E eu acho lindo aquilo e eu até comentei, né? Isso aqui deveria nem ser destruído, né? Mas é destruído porque o mundo destrói tudo, né? Tudo que é natural o mundo está destruindo. Então, todos eles foram erguidos com o propósito de tentar promover o encontro entre o adorador e a divindade. O que é templo? Termo que define o local consagrado, um lugar onde se manifesta a glória de Deus, ou seja, um lugar onde Deus deve ser honrado, adorado, louvado e servido. Então, se eu sou templo do Espírito Santo, eu tenho que ser templo da onde Deus tem que habitar, onde eu tenho que honrar, louvar, adorar e servir a Deus. Então, isso é o que nós foi feito, né? Fomos feitos para isso, tá? A Bíblia diz que o nosso corpo é um templo no qual o propósito de Deus deseja habitar. Aponta primeiramente para a forma com que Deus manifesta sua presença no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Deus era adorado no tabernáculo, construído primeiramente no deserto e mais tarde no templo construído em Jerusalém durante o reinado de Salomão. Eu acredito que o templo do tabernáculo ele foi um exemplo de que Cristo foi, né? Então, se você analisar as estruturas de como ele foi feito para entender entender a semelhança de Cristo, né? Assim como nós também, tá? Se não tivermos isso, não somos um templo, não somos sacrifício algum para ninguém, nem para nós mesmos. Eu vou falar aqui um pouquinho, tá, sobre o tabernáculo, então vocês aí em casa pensem e reflitam, tá? Não só como uma estrutura física, mas uma estrutura espiritual. Então eu fiz um breve resumo aqui, tá, sobre o templo tabernáculo e também de Salomão, que é bem semelhante, mas também vou mencionar aqui algumas coisas para vocês entenderem o que eu quero passar. O tabernáculo representa a habitação de Deus no meio do povo, literalmente no meio, pois o tabernáculo ficava posicionado no centro e as tribos eram postas à sua volta. Assim, o Deus vivo e santo habitava, ainda que separado por um espesso véu, no meio do seu povo. Lá era o lugar para que todos se congregassem a ele e vissem a sua glória. Todos os itens foram detalhadamente estipulados por Deus, quanto os seus moldes, medidas, cores, materiais. Até mesmo o posicionamento dos itens foram bem enfatizados.
com o lado oriental, recebendo o lugar de honra. Cada item respeitava uma hierarquia, representava pelo elemento do qual eram feitos, ouro, prata e bronze, ou por suas cores. Agora eu vou mencionar cada item, tá? Que tinha o tabernáculo. No pátio, o altar do sacrifício ficava na área externa. Lá os sacrifícios eram realizados. Era a primeira coisa que se via ao entrar no tabernáculo. Lembra claramente de Cristo, o verdadeiro Cordeiro sem mancha, sem pecado, realizado na área externa de Jerusalém. A pia. Também na área externa era o segundo item a ser visto no pátio. Era usada para que os sacerdotes se lavassem após o sacrifício e antes de entrar no santo lugar. Nos lembra claramente o batismo nas águas, que representa a morte do velho homem ou a limpeza dos pecados, e o nascimento de um novo homem agora santificado. Eu vou depois mandar as imagens, tá, do tabernáculo para vocês também estudarem em casa. Vou mandar também o estudo, tá, para vocês lerem também em casa, acompanhar. Tem alguns versículos também no meio para vocês também estudarem, tá bom? Segundo, no santo lugar. O candelabro ficava em uma área interna, do lado esquerdo do sacerdote. No santo lugar não havia nenhuma entrada de luz, então a única iluminação que havia vinha do candelabro. Somente o sumo sacerdote podia trocar o óleo, que mantinha as 7 hastes do candelabro acesas. No livro de Apocalipse, encontramos 7 castiçais de ouro, representando as sete igrejas. Além disso, Jesus, nosso eterno sumo sacerdote, claramente diz ser a luz do mundo que está em trevas. A mesa dos pães. Também na área interna, do lado direito do sacerdote, os 12 pães sem fermento, com 12 pães sem fermento, cada pão representando uma tribo de Israel. Jesus se referiu a ele mesmo como o pão da vida. O altar do incenso ficava em uma área interna, era o último elemento do santo lugar, à frente do véu que fazia a separação entre o santo lugar e os santos do santo. Lá o incenso feito exclusivamente para este fim era queimado ao Senhor, após a oferta de pecados, e em seus chifres eram aspergidos o sangue da oferta pelo pecado. O incenso produzia um delicioso aroma no santo lugar. Jesus foi a nossa oferta de sangue, o único que nos levaria ao Pai, rasgando o véu que fazia a separação. O véu ficava em uma área interna e fazia separação entre o santo lugar e o santo dos santos, representando a separação entre o homem de Deus causada pelo pecado. O véu não podia ser tocado, exceto pelo sumo sacerdote, somente uma vez por ano. Cristo rasgou o véu que fazia a separação entre Deus e o homem, nos levando novamente ao Pai. O propiciatório era a tampa da arca, feita em ouro sólido, em 2 querubins de ouro batido, uma de frente para a outra, com suas asas cobrindo totalmente a tampa. O propiciatório era o lugar onde o sangue do sacrifício era aspergido.
Cristo, pelo derramamento do seu próprio sangue, expiou nossos pecados, fazendo assim a reconciliação entre o homem e Deus. Então aqui tem uns exemplos de as estruturas, né? E todas elas representavam Cristo, né? Que ele foi o sacrifício, que através dele foi quebrado o véu, foi levado, né, aos nossos pecados ao Pai, né, e tendo a abertura aí para Cristo, né. Então, o que eu quero passar aqui é que se nós não tivermos cada um desses itens em nós, não somos nada, praticamente, tá? Somos só mais um aí no mundo. Então, refletem, tá, sobre essas estruturas em você, tá? Como Cristo foi. O modelo já estabelecido para o tabernáculo praticamente se manteve nos elementos do Templo de Salomão. Seus materiais, ouro, prata, bronze, linho, suas cores, suas utilidades, a forma de culto. Assim que tudo ficou pronto, a Arca da Aliança foi trazida. E assim como no tabernáculo, uma nuvem se pôs sobre o templo. Era a glória de Deus habitando naquele lugar, como forma de aprovação da parte do Senhor. A aliança entre Deus e o povo foi renovada, e novamente foi enfatizada uma bênção. Em caso de desobediência e maldição, em caso de desobediência da parte do povo. Se Israel não fosse fiel à aliança, o templo seria destruído e o povo disperso. Mas se o povo se arrependesse e orasse, Deus os ouviria e os restauraria. O templo era o local onde o nome de Deus habitava, no sentido de que sua presença se manifestava de tal forma que todo o templo se enchia-se de glória. Se enchia-se com nuvem da sua glória. Está em 1 Reis 8, 10 e 11, tá? Vocês leem em casa. Na nova aliança, a presença de Deus habita em seu próprio povo, enchendo-os com o Espírito Santo, ou seja, a igreja é o templo de Deus. Então, assim, eu mencionei aqui o templo de Salomão, mas para vocês verem que todo o templo, né, naquela época, se manteve, né? Todos os elementos, como Deus propôs, né, no tabernáculo, né? O templo de Salomão era igualzinho e tinha a mesma função. Então, não altera. Então, nós não podemos ser alterados. Não podemos ser manchados, né? Aí. E aqui tem uma palavra também. E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Então, eu vou ser santuário de Deus, para que Ele possa habitar em mim, né? Então, vou ser templo do Espírito Santo, para que Deus vivo possa habitar em mim. Eu vou virar aqui o celular para vocês verem mais ou menos as imagens, tá? Depois eu publico no grupo.